É com muita alegria que nos encontramos nesse instante, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para realizar mais uma reflexão para o Grupo Espírita Atualba Barbosa Lima. E nós estivemos olhando uma mensagem, um tema que pudesse nos inspirar. E diante de tantas aflições, diante de perdas, diante de doenças, diante de uma humanidade muito angustiada, muito aflita, muito depressiva, nós deparamos com aquela mensagem antiga do Chico Xavier, que tem o título Tudo Passa. E foi uma das primeiras mensagens que a minha mãe Venita sempre falava: coloca na sua mesa de cabeceira, isto também passa, porque há de passar. Nós estamos aqui na Terra exatamente para transpor as montanhas das dificuldades. E para isso, nós vamos ter que vencer os nossos leões, as nossas dificuldades. E quando olharmos para trás, passou. E para uma leitura preparatória, nós escolhemos o livro de Maria Dolores Franciscana de Xavier. E a lição se chama Vacina. É um tema também bem discutido hoje. E é interessante que estamos reclamando da demora da vacina, que em outros países está tudo muito bem organizado, está tudo bem estabelecido. Mas o nosso compromisso é aqui no Brasil. E eis aí uma questão que nós temos que fazer para nós mesmos. Por que nós nascemos no Brasil? Por que aqui as coisas aparentemente demoram mais a acontecer? Por que aqui se pensa muito mais na economia, no dinheiro, do que propriamente na vida dos nossos irmãos, nas nossas próprias vidas? Então nada acontece por acaso. E nós lemos então, abrimos essa lição Vacina, de Maria Dolores, que é poeta no mundo espiritual, e que ela diz assim: não esperes por fortuna para ajudar a quem chora, estende o apoio da hora que possas movimentar. Para o irmão que necessita, migalha do que te reste, é bênção que se reveste de regozijo invulgar. Talvez não saibas ainda que a criança desvalida, sem proteção para a vida, não conhece a estrada sã. Da cabeça pequenina, cuja dor ninguém pressente, pode nascer facilmente o malfeitor de amanhã. Muitos amigos alegam, seguindo estranha cartilha, que amparo aos outros humilha, sem justo apoio a ninguém, mas ignoram que, ouvido as dores da vida alheia, é mal que surge e se alteia, ferindo a força do bem. Apoia, ajuda, perdoa. Na providência divina, a caridade é vacina contra revolta e rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre e pequenino, são sempre tijolo e ensino, erguendo o reino do amor. Essa vacina aqui é a caridade. E quando nós tomamos essa vacina, que significa nada mais, nada menos
do que nos inteirarmos dos conhecimentos do Cristo, o que ele esteve, o que ele veio fazer aqui, tantas coisas maravilhosas que ele nos ensinou a enfrentarmos todas as dificuldades, passando por elas, sofrendo por nós, morrendo por nós. E nós não queremos sofrer. É simples assim, nós não queremos sofrer. Nós queremos passar pela vida apenas colhendo flores. E não é bem assim. Então nós queremos agradecer a Jesus, a atual Barbosa Lima, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui falando dele, que é o que realmente nos sustenta, nos fortalece e faz com que tenhamos um olhar mais otimista e positivo da vida, inclusive das situações difíceis que se mostram para nós. Então, a mensagem do Chico Xavier, tudo passa. Começa assim: todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. E aí a gente tem que entender o seguinte: a Terra é uma escola que nós, estudantes, que vamos deixando tudo para depois, estudantes rebeldes, que nós nos acomodamos diante dos enfrentamentos, nós vamos deixando para depois. E aí temos que retornar e refazer tudo de novo. Temos que recomeçar, ou no mínimo dar continuidade aonde nós paramos. Então, se nós paramos, com os nossos corações magoados, aflitos, feridos por alguma injustiça, nós vamos ter que partir daí, aprendendo o quê? Perdoar, a amar, a compreender. E só vamos conseguir se nós nos voltarmos para os ensinamentos do Mestre, porque só Ele para nos ensinar, porque Ele exemplificou tudo, não deixou nada, absolutamente nada, sem explicação. E aí a gente se pergunta, afinal, por que e para que reencarnamos na Terra? Para aqueles que não acreditam na reencarnação, fica difícil, com certeza, compreender, que enquanto essência divina, nós já trazemos muita bagagem e trazemos bagagens boas e muito mais bagagens ruins, de vingança, de ódio, de ressentimento, de rancor, como disse aqui Maria Dolores, nessa lição: apoia, ajuda, perdoa. Na providência divina, a caridade é vacina contra revolta e rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre pequenino são sempre tijolo e ensino, erguendo o reino de amor. Então essa é a vacina que nós temos que tomar, é fazer o bem, é ajudar. Ela combate inclusive o coronavírus, ela combate o câncer, ela combate todas as doenças que nós mesmos produzimos no nosso corpo, porque nós nos envenenamos quando nós olhamos para o nosso irmão e não o compreendemos. Achamos sempre que ele está nos prejudicando porque quer, porque tem prazer. É
esse é o nosso olhar. Mas o outro também tem esse olhar para nós, não podemos esquecer disso. O outro olha para nós e diz: a Verônica está fazendo isso de propósito. Ela quer me ferir, ela quer me atingir. E será que é isso realmente que eu quero? Será que eu não estou sendo mal interpretada? Será que eu não adquiri ainda o conhecimento suficiente para entender que no momento que eu lanço o ódio, a mágoa, o rancor, uma crítica, uma injustiça para o outro, volta para mim? Porque o veneno está em mim. E no momento que eu transmito isso, que seja pelo pensamento, não preciso nem de usar as mãos, que seja pelo pensamento, que seja pelo meu olhar, eu já estou me comprometendo. Mas, eis a questão. A medida de Deus, nós fizemos outro dia um estudo sobre a justiça humana e a justiça divina. A justiça divina, ela nos vê como um todo, desde a nossa criação, milênios lá atrás. E a justiça humana não. Ela vê o agora, o que eu fiz agora. Não percebe o quanto que o que eu fiz agora é pequeno, perto do que eu já havia feito lá atrás. Então nós somos espíritos muito, muito comprometidos com a lei. E esperamos pagar de que forma? E aí vem, né, as aflições, vem as angústias, as depressões, e muitas vezes a gente sequer sabe dizer por que tem aquele vazio dentro de nós. A gente deita bem e acorda ruim. Né? Ou às vezes é o contrário, nós vamos dormir ruim, né? E acordamos bem, porque nós descansamos o físico, mas nós, essência divina, somos socorridos, somos atendidos enquanto dormimos. Nós somos levados a locais, a lugares, a hospitais, a reencontros, para podermos relembrar, para podermos ser atendidos. Como a gente sai daqui e vai no PA e toma um soro, que vai nos trazer toda a energia de volta. Aí nós vamos, recebemos todas as orientações, somos sacudidos, e quando a gente volta com aquela sensação gostosa, né? De, poxa, nem parece que eu sou a mesma. Fui deitar tão mal e acordei tão bem. E é exatamente por isso, porque Deus, né, Ele é tão maravilhoso, e Jesus, que é o nosso irmão maior, governador da terra, Ele coloca próximo a nós anjos da guarda, tutores espirituais, missionários de luz, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos alertar. E aí ele continua: as dores e as alegrias passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. E é interessante que aqui tem as letras, né, no papel. A gente pensa assim, tá tudo muito bonito no papel, mas vamos olhar a nossa vida lá atrás. Eu consigo fazer um flashback da minha vida. Eu consigo ver a criança, a Verônica criança lá de trás, a Verônica imatura lá de trás, com dificuldades de ouvir minha mãe e entender o que ela queria me dizer. E era muito engraçado que ela falava assim: minha filha, se eu pudesse, eu rachava a sua cabeça e colocava o evangelho dentro. De uma forma simbólica, mas naquela época não ia adiantar. Mas ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu fazer isso.
porque não tem nada, em momento nenhum, que venhamos a viver, que nós não façamos, né, uma reflexão sobre o que o Cristo quer nos dizer. O que o Senhor diria para nós nesse instante? Então, na dor, na aflição, na doença, na desencarnação, nós vamos encontrar resposta na doutrina espírita, porque nós plantamos e nós colhemos. A lei é de ação e reação. A lei não é de punição. Vamos interpretar isso bem. E dá a impressão de que Deus então manda uma doença pra gente como um castigo. Não. A doença é como se fosse um professor. Porque a doença faz com que a gente pare tudo. A gente para tudo. E muitas vezes nós somos colocados em coma para que sejamos levados, para sermos preparados para esse desenlace, cortar os fios vitais, preparar os nossos entes queridos que vão ficar. Porque quando chega a nossa hora, não adianta. O que nos cabe, apesar de toda a dor, de toda a saudade, de todo esse sentimento de a ausência da pessoa, né? A gente vai acabar acostumando com isso. Isso também passa. Não estou aqui dizendo que passa o amor. Eu amo o meu irmão que desencarnou há mais de 40 anos atrás, do mesmo jeito. Eu amo meu pai que desencarnou há uns 30 anos atrás, do mesmo jeito. Talvez não diga mais, muito mais. Porque naquela época eu era Verônica imatura, infantil, e que não conseguia mergulhar na intimidade do meu pai para poder ajudá-lo. Hoje eu teria condições de ajudá-lo. Hoje eu teria. Não é de salvá-lo, que ninguém salva ninguém, mas de dizer palavras, né, de bom ânimo, palavras realmente que fariam um efeito legal na cabecinha dele. Né? A minha mãe já tem 9 anos desencarnada. Eu esqueci a minha mãe, eu deixei de amá-la, eu a amo muito mais, sempre muito mais. E cada vez que eu passo pelas minhas dores, que eu passo pelas minhas aflições, pelos meus testemunhos, eu a amo mais. Porque se eu tenho conseguido enfrentar as vicissitudes da vida sem me entregar, eu devo a tudo que ela me ensinou, a minha irmã, a toda uma equipe aqui de Anchieta, do Rio de Janeiro. Porque quando o meu irmão desencarnou com 18 anos, ele era encefalopata, ela disse para Jesus: Senhor, o Senhor me ajudou até agora. Agora quem vai ajudar sou eu. E ela agarrou a oportunidade, né, de poder fundar o Grupo Espírita Atual Barbosa Lima, que hoje tem 36 anos de fundação. Quando ela desencarnou, tinha 28 anos. E ela pôde fazer por muita gente o bem. E aí é só ir esbarrando nas pessoas e perguntar. E aí ele continua. Já coloquei: as dores, as alegrias passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Então foram todas essas colocações que nós fizemos agora, né? Porque esse distanciamento
nós temos certeza que é temporário. Ele vai doer agora, nesse primeiro ano que tem o luto, e é o luto por quê? Porque eu vou lembrar dessa pessoa nas comemorações, no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, como hoje, né? Que a gente de repente faz uma surpresa, né? No aniversário dessa pessoa, no nascimento de alguém, né? Que essa pessoa, né, estava ali junto, que deu o primeiro banho, no Natal, no Ano Novo. Depois vai diminuindo, porque todo aquele ano que representou tanto, as mínimas coisas que aquela pessoa fez, representou tanto pra gente, que dali pra frente nós já vamos começar, né, a encarar de uma forma mais, mais conformados, aceitando melhor, entendendo que nada acontece por acaso. E quando chega a nossa hora, não tem jeito. Nem a medicina consegue fazer milagres. Nós somos impotentes para fazer com que aquele ente querido não se vá. Está na hora, ele precisa ir. É como o pássaro que a gente abre a gaiola e deixa ele livre. E esse pássaro, às vezes ele ficou preso tanto tempo que ele tem dificuldade de sair da gaiola. E nós também somos assim. Nós ficamos no corpo de carne tanto tempo que quando nós estamos liberados, nós ficamos atordoados, perdidos. E se os nossos entes queridos que ficarem torturados, só chorando, relembrando com muita dor, com muito sofrimento, vai fazer com que esse pássaro que pode se libertar permaneça mais tempo em sofrimento. Então é importante nós entendermos que nós somos imortais, que nós não somos daqui, que vai ter um momento que nós vamos ter que voar, vamos ter que retornar para casa. E o melhor de tudo isso é que todos que ficaram também vão. E nós vamos nos reencontrar, com certeza. Então, os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Então, tudo que acontece de bom e de ruim, isso vai acrescentar. Se nós tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, se buscarmos nas ferramentas que Kardec deixou, na codificação de Kardec, o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, obras póstumas, né, a Gênese, nós vamos encontrar, né, a resposta para tudo. E vamos encontrar aí ferramentas para enfrentar as nossas dificuldades, para enfrentar os nossos desafios e sairmos vencedores, sairmos fortalecidos. É como aquele mergulho que nós damos e nós vamos, quando a gente começa a perder o fôlego, a gente sobe. E aí a gente tenta de novo mergulhar e vamos, mas aí a gente já consegue, né, subir com mais facilidade, porque já acumulamos experiências para saber que não adianta a gente se debater, porque quanto mais a gente se debate, mais a gente se afoga. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto
de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa, Maria, a nos dizer carinhosamente: isto também passa. E aí tem uma passagem do Chico que ele estava passando, porque não é porque ele foi esse espírito que a gente, outro dia eu estava comentando, eu não consigo encontrar nada no Chico, em nenhuma história dele, em nenhum momento dele, um momento de revolta. O Divaldo, quando comenta, ele fala, né, dos momentos de depressão, os momentos difíceis. O Chico, até quando ele passa por dificuldade aqui na Terra, né, que nós sabemos que até o ser obrigado a lamber ferida, ele foi pela madrasta muito boazinha, ele fez e não reclamou. Ele viu a mãe dele, ele chorou, porque ele é humano, ele é um espírito que sente, né, que percebe, mas ele entendia que tinha um porquê, que alguma coisa de muito ruim ele havia feito para ter que viver aquela experiência. E aí o Chico, um dia, conversando com Emmanuel, fala para ele assim: Emmanuel, pede à Mãe Santíssima que me ajude. Eu estou vivendo um momento assim de muita amargura dentro de mim, umas sensações muito ruins, eu não quero. Pede para ela me escrever alguma coisa, pede para ela me dizer alguma coisa que possa me ajudar a sair dessa situação. E aí Emmanuel, né, chega perto dele e fala assim: pega um papel e um lápis, escreve aí o que Maria mandou dizer para você. E o Chico, né, todo feliz, correu, pegou um papel, pegou um lápis e sentou e falou: pode falar. E Emmanuel falou: anota aí o recado. Isso também passará. E o Chico fala: o que mais? É isso. Isso também passará. E aí, nós humanos, né, ficamos achando que muitas vezes nós somos esquecidos pelo Pai Celestial, que os nossos entes queridos nos abandonaram, que ninguém está intercedendo por nós. Nós achamos que não somos merecedores das bênçãos divinas, de uma ajuda material, de uma ajuda no campo da saúde, no campo da educação. Porém, nós temos que entender que Deus nos criou para a perfeição. E qual o mérito que teria se nós não encontrássemos esse caminho da felicidade com a nossa própria luta, com o nosso próprio esforço? Percebam quantas vezes a gente está estudando alguma coisa, ou a gente está fazendo uma comida, ou a gente está fazendo um mestrado, um doutorado, e quando termina, olha a alegria que nós sentimos por termos chegado ao fim de um momento que nós muitas vezes pensamos assim: eu vou deixar tudo isso para lá, tá demais para mim, não quero isso para mim não. Depois, em outro momento, eu continuo. Mas aí vem as inspirações, vem as nossas testemunhas, vem os nossos tutores espirituais, principalmente ao anoitecer. Por isso a importância de nós buscarmos pensamentos felizes, fazermos uma meditação, para que possa facilitar, né,
a aproximação desses amigos espirituais, que possa facilitar a nossa compreensão ao amanhecermos e lembrarmos das orientações recebidas. Então é tão bom quando a gente realmente aprende, faz um concurso e passa. Ninguém nos deu cola, mas nós estudamos, nós nos esforçamos e nós conseguimos. Então podemos envelhecer tranquilos, porque podemos não ganhar muito, mas temos a garantia que o essencial nós vamos ter, não é? Porque é isso, que esse tempo de serviço que vai nos permitir, na velhice, receber, né, a nossa pensão, a nossa aposentadoria, é que vai nos dar, né, o incentivo, né, a força, porque nós vamos estar cansados. E aquele dinheiro é certo no final do mês. Quando tantas pessoas, quando chega no final do ano, o contrato acaba, vem a rescisão, torra tudo, porque muitas vezes é necessário para pagar as dívidas, as despesas, e aí fica apreensivo, porque não sai o DT, não sai um concurso, não sai, mas também quando sai, olha a alegria, olha as compensações. Então, dando continuidade, diz assim: e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. E em muitos momentos nós nos sentimos assim, como se aquela onda imensa tivesse vindo em cima da gente e que nós fôssemos ser engolidos por ela. E eis que de repente Jesus manda os seus emissários de luz nos arrebatar, nos acolher no seu manto de amor e de misericórdia. E sequer agradecemos, porque é um momento de tanta alegria, a gente agradece só porque num acidente horrível nós nos salvamos, numa enchente a nossa casa não foi levada, nós temos todos os nossos móveis. Nós precisamos aprender a agradecer pelas coisas boas, por um pensamento positivo, por um olhar amoroso, por um elogio, pela valorização de quem e de como nós somos, um reconhecimento. Não tem nada melhor do que isso. Se olharmos para trás, isso aqui eu já até comentei, mas isso também passará, né? Quando fala da nau, das turbulências, de gigantescas ondas, ele diz, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Gente, vamos ler de novo. Mas isso, essa onda gigantesca, esse tsunami, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno, tranquilo, de quem guarda certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará.
esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Jesus sabe, é essa onda gigantesca que ameaça a todos nós. Nós não sabemos se seremos a próxima vítima. Mas se nós somos espíritos imortais, óbvio que a gente não quer pegar, né, a Covid. Mas se tivermos que passar por momentos difíceis, que os conhecimentos que nós estamos buscando seja realmente o nosso porto seguro, que nós possamos enfrentar tudo isso. Esses dias eu fui fazer uma ressonância magnética para ver uma situação que está no meu quadril, e eu entrei naquele tubo. E eu tenho filhos que têm muito pânico de fazer ressonância. E eu já tive até síndrome do pânico. E eu falei, não, eu vou entrar e vou cantar. Não era assim que os cristãos faziam quando eles iam ser comidos pelas feras? Porque quando a gente entra nesses tubos, a gente lembra de quê? De alguma vivência. Um desabamento, um afogamento, ou nosso próprio sepultamento. Nós só vamos para as coisas ruins. Então eu entrei ali e comecei a cantar as músicas do grupo espírita. Comecei a orar. Foram 30 minutos. E em momento algum meu coração se desesperou, porque eu me agarrei em tudo que eu tenho conquistado na doutrina espírita, para me dar segurança, para saber que aquela ressonância é chata de fazer, é muito barulho, dá uma certa agonia, mas é importante, porque vai detectar um problema que eu posso resolver agora. E se eu deixar crescer, talvez seja tarde demais. Ele, Jesus, Deus, sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. A destinação da Terra é chegar no porto seguro, onde nós não vamos mais ter necessidade de vivenciar as frustrações, as decepções, o ódio, a vingança, se nós quisermos, se nós lutarmos. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa. Agora mesmo nós acordamos para viver o dia 8, né, de março. Já findou, são 22 horas. Acabou o dia. E que bom que, se a gente parar para refletir, nós temos mais coisas boas para somar na nossa bagagem do que coisas negativas. Para isso, é preciso que tenhamos vigilância com o que nós pensamos, com o que nós sentimos e com o que nós falamos, né? Com o que nós fazemos. Nós temos muitas oportunidades para cessar, para não cometer os enganos, porque conhecimento não nos falta mais. Então, com compreensão, conhecimento, consciência tranquila, a prática no bem, tudo passa. Vamos entendendo que é preciso seguir em frente, que a vida continua. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, a melhor receita para enfrentarmos as tristezas, as separações, as decepções, as injúrias, as calúnias, os ataques, né? É perdoar, esquecer, sorrir,
e ajudar sempre. O que não falta quando a gente sai é perceber pessoas precisando de ajuda. Eu costumo dizer que os olhos é o retrato da nossa alma. Eu não, né? É a doutrina que fala isso mesmo. Então, a gente, no olhar da pessoa, a gente sabe que ela não está bem, que ela está precisando de uma palavra amiga, está precisando de um conforto, uma aproximação. A gente não pode nem tocar na pessoa, né? Mas não é só no toque que nós recebemos as vibrações, porque daqui, ó, é pensamento, é emitir pensamentos de paz, de amor, de esperança, de coragem, e saber que tudo passa. Não há mal que dure para sempre, nem bem que dure eternamente. Então tudo passa, tudo, absolutamente tudo. Precisamos resistir e passar pelos momentos difíceis, certos de ter certos de ter um motivo para isso, né? Um porquê. Deus não é vingativo, Ele é amor e o intuito dele é de nos educar. Porque nós passamos a mão na cabeça dos nossos filhos, sem querer, muitas vezes de uma forma inconsciente, ao invés de ajudá-los, nós empurramos eles mais ainda para o abismo. Porque nós não sabemos manter o não, nem dizer o não, pedir a manter. A vida vai nos bater, mas creia, o auxílio virá quando menos esperarmos. Fique atento aos sinais, preste atenção nas suas intuições. A ideia não é minha, a ideia vem do alto. E a gente fala, eu tive uma ideia. Quando nós estamos receptivos, quando nós estamos na prática do bem, isso vem de uma forma muito real. E às vezes a gente fala assim, gente, eu tive um sonho tão real, mas tão real, não é? Nós nunca estamos sozinhos. Portanto, vamos enfrentar os problemas. Fomos nós mesmos que os criamos. Então, não vamos fugir deles, porque a responsabilidade é nossa. E só para finalizar, né, nós gostaríamos de dizer, dar um exemplo. Quando nós somos julgados e condenados, vamos imaginar, há 50 anos, aí a lei vai diminuindo pelo bom comportamento, por isso, por aquilo outro, mas chega um momento que eu tenho a oportunidade de fugir, ou eu não concluo o cumprimento da minha condenação, ou às vezes até pela própria idade, já estou bem desgastado, bem velho, e aí é que a gente compreende. A lei humana às vezes condena o sujeito a 200, 300 anos. Ninguém vai viver isso tudo. Aí ele vai voltar numa existência e, de repente, do nada, ele é confundido com um malfeitor e ele vai preso. E ele vai pagar injustamente. Ele vai continuar pagando aquele tempo que ele ficou em débito com a justiça humana. Só isso. Se nós temos uma dívida e deixamos essa dívida caducar para não ter que pagar, pode ter certeza que quando nós retornarmos, nós vamos pagar essa dívida com juros e correção monetária. Então, que nós tenhamos, né, o decálogo bem firmado na nossa mente e saber que a lei sendo de ação e reação, né, aqui se faz, aqui se paga, que nada que façamos passa despercebido,
para Deus e para nós, a nossa consciência. Que Jesus nos ampare, que nós possamos nessa noite refletir sobre essa lição que o Chico nos deixou, isso também passa, e enfrentar, porque tudo o que nós estamos passando é para o nosso bem. Nada, nada, absolutamente nada é em nosso prejuízo, ao contrário. É para que retornemos muito melhor do que chegamos. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e nos dar a coragem necessária para continuar seguindo adiante. Que assim seja.